Capítulo 341 Restaurando o controle. Ao descer do terceiro andar da sede do Sindicato Escarlate, Vicente chegou ao segundo andar do prédio. Ao aparecer em um grande salão daquele prédio, vários homens, incertos sobre seu futuro após os acontecimentos anteriores, olharam em direção às escadas onde várias pessoas desciam do segundo andar. À frente destas pessoas que desciam as escadas estavam Vicente e os dois homens de nível 4, que neste momento estavam algemados nos pulsos e calcanhares, mas também transportados no ar por placas de metal. Coach sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber do que se tratava. Eu escapei por pouco, ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para César e sentia o nível mágico atual de seu líder. Não só ele percebeu isso, mas também todos ao seu redor, fossem homens da família Mazante ou do Sindicato Escarlate. Então as pessoas que estavam no salão logo se ajoelharam para dar as boas-vindas a César, todas gritando com o mesmo nível de respeito. Bem-vindo de volta, Dom Mazante. Dos que gritaram, apenas os feridos da família Mazante não estavam presentes, pois ainda se recuperavam na sala de meditação da propriedade. Mas todos os outros que sentiram ou ouviram a atual comoção deixaram seus assentos e se reuniram ali, trazendo rapidamente mais de 120 pessoas para um salão de 150 metros quadrados. Chegando ao centro desta área, Vicente olhou em volta e falou, apontando para os dois homens. Meus amigos, acabei de voltar de uma missão. Mas para minha surpresa, em vez de encontrar um grupo unido para resolver seus próprios problemas, encontrei dois ratos planejando agir pelas minhas costas. Ao primeiro sinal de perigo e incerteza, estes dois já começaram a falar sobre trair minha família Mazante e tirar vantagem dos meus soldados feridos. Ao dizer isso, Vicente fez com que todos os homens da família Mazante olhassem para os dois de maneira feia, alguns murmurando palavrões. Enquanto isso, os homens do Sindicato Escarlate começaram a suar frio, com medo de serem punidos de alguma forma pela idiotice de dois de seus líderes. Então usarei meu retorno para resolver este assunto primeiro, disse Vicente em um tom mais grosso enquanto colocava os dois homens no chão enquanto formava uma espada com os metais que carregavam. Ele olhou para Coach e disse: Você vem aqui. Sim, chefe. Coach chegou rapidamente ao lado de Vicente suando frio, mas não se atreveu a questioná-lo. A punição pela traição em nossas forças é a morte. Mas esses dois nunca me traíram. Eles apenas falaram sobre traição. Como tal, a punição deles não deveria ser a morte. Os olhares terríveis nos rostos de Paul e Jackson melhoraram de repente quando eles sentiram que César era mais misericordioso do que parecia. Chefe. Mas então Vicente deu o seu veredicto final sobre o assunto. Coach, arranque a mão dominante de cada um desses idiotas. Ao ouvir isso, as pessoas ao redor pararam de murmurar enquanto observavam Coach pegar a espada que Vicente havia feito e se preparar para realizar o feito. Paul e Jackson começaram a suar frio enquanto olhavam para Coach, tremendo enquanto tentavam reunir coragem para implorar por misericórdia. Mas sob o olhar de Vicente, nenhum dos dois ousou dizer uma palavra, simplesmente ficando parados enquanto observavam o seu antigo companheiro mover-se para arrancar-lhes as mãos. Coach foi rápido, e logo os dois homens estavam gritando de dor, já sem as mãos dominantes, pois perdiam sangue pelo ferimento nos punhos. Vicente então rugiu: de agora em diante, aqueles que não tiverem a mão dominante serão conhecidos como tolos, rebeldes, incompetentes. Quem cometer erros tão graves como esses dois sofrerá punições semelhantes. Comigo. Sim, chefe. Os homens disseram simultaneamente, todos sentindo coisas diferentes dentro de si, do medo ao respeito pelo seu líder. Matar esses dois teria sido fácil. Mas Vicente optou por mantê-los vivos, limitar o seu poder de luta, dificultar-lhes a vida, mas acima de tudo, humilhá-los diante das pessoas com quem trabalhavam todos os dias. Ao mesmo tempo, eles ainda teriam que servi-lo, um castigo muito pior que a morte para muitas das pessoas de lá. Quando Vice saiu, aqueles muitos homens olharam para suas costas, vendo o quão complexo era seu líder. Agora, volte ao trabalho.
Com essas palavras, as pessoas rapidamente se dispersaram, deixando alguns indivíduos ao lado de Poe e Jackson. Enquanto isso, um dos homens de nível 2 da família Mazante se aproximou de seu líder, caminhando ao lado de Vicente enquanto se dirigiam para onde Bart e Rory estavam. Chefe, parabéns pela sua promoção. Ele disse antes de começar a trabalhar. Como você pode ver, seguimos o plano B. Infelizmente, não conseguimos parar os inimigos e perdemos a erva do terceiro estágio. Eu sei, tentamos de tudo para fazer o plano a funcionar, mas o Visconde e o comandante eram fortes demais para nós. Até a senhorita Ben ficou um pouco no nosso caminho, então nossas chances não eram boas. Para evitar confrontos com grupos ambiciosos. Portanto, não sabemos o que aconteceu ao nosso quartel-general e aos itens do cofre. Mas alguns soldados e membros da família Simon certamente levaram uma dúzia das nossas armas. As armas não têm munição e, com o chefe aqui, podemos localizá-las facilmente. A má notícia é que o Visconde e o comandante tomaram a erva e provavelmente passarão para o nível intermediário do terceiro estágio. Eu matei o comandante Rogan antes de chegar aqui, então o problema é, apenas, o Visconde Simmons, comentou Vicente, ciente de que isso por si só seria terrível. O homem olhou para Vicente com admiração e disse: o chefe é realmente poderoso. Isso nos ajudará um pouco a resolver nossos problemas locais. Como foram nossas perdas? Ruim. Perdemos 20 homens esta tarde e temos 8 feridos, contando o deputado e Bart. Mas não foi tudo. Enquanto lutavam em nosso quartel-general, Layla e Jasmine foram atacadas por um grupo estranho. No momento em que ouviu isto, Vicente parou de descer as escadas que conduziam à área de treino desta herdade e olhou seriamente para o seu soldado. O que? A situação de Jasmine era o que poderia arruinar sua vida agora. Este grupo desconhecido sequestrou Jasmine enquanto Layla conseguiu sobreviver e ficar para trás com a ajuda de Casey. Ela entrou em contato conosco há 1 hora e deixou seu contato para que pudéssemos avisá-la quando você voltasse. Entre em contato com ela. Quero vê-la imediatamente. O homem saiu para resolver o problema, enquanto Vicente finalmente conheceu Bart e Rory. Fim do capítulo. Capítulo 342 Discussão. Ao conhecer Rory e Bart, bem como os soldados do primeiro e segundo estágio meditando no último nível do quartel-general do Sindicato Escarlate, Vicente percebeu o quanto eles haviam sofrido. Bart era uma fera muito perto de avançar para o nível médio do terceiro estágio, mas ainda tinha vários ferimentos roxos por todo o corpo, cortes aqui e ali, e até parte de suas asas arrancadas. Essas lesões mais externas fizeram Vicente perceber o quão difícil deveria ser enfrentar o Visconde, o homem mais forte da cidade. Mas enquanto pensava nisso, caminhando lentamente pela grande sala de meditação, Thorne não pôde deixar de parabenizar seu mestre. Esses dois são realmente bons trunfos, mestre. Se não morrerem prematuramente, poderão ser muito úteis para você no futuro e ajudá-lo a crescer. O velho espírito disse na mente de Vicente. Isso é especialmente verdadeiro para esta fera. A fera ainda é jovem e pode chegar ao 4º estágio se bem nutrida. Quanto ao jovem humano, ele não é particularmente impressionante agora, mas quando se tornar um mago, seus poderes florescerão. Dada a força média da nossa área, ele poderá administrar os negócios da família nesta província no futuro. Mas se o mestre o quiser ao seu lado, ele também não será um fardo para você. Ele provavelmente não passará do 4º estágio, mas ainda há um longo caminho a percorrer e vocês podem crescer juntos. Eu sei. Vicente disse, já sabendo que chegaria o dia em que a diferença entre ele e Rory seria grande demais para que lutassem lado a lado. Mas antes disso, ele queria alcançar seus objetivos de vingança e uma posição estável nesta sociedade. Depois disso, seria natural que ele e Rory seguissem caminhos separados, com famílias ou o que quisessem. Nenhum deles tinha objetivos ridículos. Eles só queriam ser mais fortes e obter justiça. Quanto ao que fariam quando alcançassem seus objetivos, isso não era algo que os preocupasse no momento.
Vicente não estava preocupado em um dia se separar do seu grande amigo. Eles não precisavam viver juntos o tempo todo, e ele sentia que poderia cumprir todos os objetivos e planos que havia feito com Rory durante a infância, até que a diferença entre eles se tornasse insuportável. Quando Thorne olhou para eles de forma positiva, todos na sala perceberam que seu chefe os estava observando. Eles saíram de seus estados de meditação. Logo, todos ali sorriram ao poder ver novamente seu líder, sabendo dos muitos perigos que Vicente havia enfrentado na missão em que estava. Você realmente sobreviveu a um ataque de magos? Rory perguntou antes de perceber o nível de Vicente. Mas um dos soldados perguntou primeiro. Chefe, você alcançou o nível 4? Como isso é possível? Vice escondeu parte da verdade já que essas pessoas não tinham ideia de sua segunda forma mágica. Tive um encontro com o destino. Tive a sorte de ter uma vantagem antes de enfrentar 8 magos. 8. Rory só conhecia 6, então ficou surpreso. Sim, um grupo chamado The Faceless Ones seguiu os passos de um dos 2 grupos que convidei para o altar vil. De qualquer forma, queria pedir-lhe que investigasse este grupo. Tenho a sensação de que teremos problemas com eles em breve. Aspas. O Sem-Rosto, o grupo criminoso mais poderoso de Ironcrest. Um dos soldados disse, fazendo Rory e Vicente olharem para ele. Ele explicou, eles são a segunda maior facção do submundo na província de Scott. Dizem que eles têm vários magos em seu grupo e até contam com o apoio de um marquês. Rory olhou para Vicente. Se isso for verdade, estamos em apuros. Vicente riu amargamente. Investigue isso com cuidado. Eu matei o comandante Hogan antes de vir para cá, então não devemos ter problemas com o exército no curto prazo. Ele era o único no exército que sabia do meu convite para o altar vil, então as mortes daqueles homens naquelas ruínas não seriam ligadas a mim tão rapidamente. O único problema imediato é a facção do Sem-Rosto. Não sei quem mais nesse grupo poderia saber dos magos que enfrentei nessas ruínas. Mesmo que o exército e o templo não venham atrás de nós no futuro. Se houver um investigador com uma habilidade semelhante à de Jasmine, estaremos ferrados. Rory comentou com um humor terrível. Ele já sabia da situação da mulher, então os sem-rosto não eram o único problema no momento. Vicente suspirou. Só podemos lidar com isso por enquanto. Tentaremos nos preparar para o que quer que surja em nosso caminho. De qualquer forma, também quero que você investigue a família Hogan de Arthur e Christopher Hogan. Quero saber se há alguma conexão entre esta família e eu. Rory estreitou os olhos, entendendo perfeitamente o que se passava na mente de Vice. Christopher Hogan nunca me fez pensar nessa possibilidade. Mas seu irmão me lembrava muito dela. Vicente comentou enquanto olhava nos olhos de Rory, indicando que estava falando de Kate. Ok, vou investigar isso para você, junto com o problema com a facção The Faceless Ones. Mas isso pode demorar um pouco mais. Pelo que eu sei, esta família Hogan é da vizinha Salt Star City, que é muito mais longe de Ironcrest. Não importa, não estou com pressa, disse Vicente. Naquele momento, a porta da sala de meditação se abriu e uma mulher de cabelos grisalhos, esbelta e relativamente pequena apareceu com uma expressão preocupada em seu lindo rosto. César, você finalmente voltou, ela gritou enquanto corria em direção a Vicente. Todos ali olharam na direção da mulher quando ela apareceu rapidamente ao lado de César. Vicente tinha boa memória, por isso reconheceu imediatamente a mulher pelos cabelos grisalhos, semelhantes aos do mascarado que o atacara com Jasmine quando ele havia saído de Ironcrest semanas atrás. Layla, eu presumo, ele disse, ainda com a máscara no rosto. Você é muito rápido. Infelizmente, não rápido o suficiente para fugir dos inimigos com Jasmine. O comentário de Vicente não incomodou Layla e ela foi direto ao assunto. César, estou aqui para assinar meu contrato com você. Você ainda vai fazer o que prometeu, certo? O que aconteceu não muda meus planos para você. Mas estamos todos em perigo, Layla. Ele disse sério. Eu sei disso.
É por isso que também estou aqui para perguntar o que você vai fazer com Jasmine. Devemos salvá-la o mais rápido possível, ou estaremos todos em apuros. Ela disse em um tom mais agudo. Não vamos fazer nada por enquanto. Está fora de nossas mãos. O quê? Você está louco? Ela não gostou do que ouviu e levantou a voz ao se aproximar de Vicente. Vicente respondeu-lhe: sei o quanto a sua situação é importante para todos nós. Mas tenho muitos problemas aqui. Não posso sair da cidade até ter certeza de que minha família está estável. Mas Jasmine está sob controle inimigo. Não sabemos o que pode acontecer com ela. Sinto muito, é muito perigoso para nós. Além disso, não acho que os inimigos se moverão imediatamente. Temos alguns dias, talvez semanas, para tentar resgatá-la. Fim do capítulo. Capítulo 343 Promessa de resgate. Layla cerrou os punhos em frustração enquanto ouvia os comentários de César e via que nada estava sendo feito por sua amiga. César, se os sequestradores dela se comunicarem com o devoto sagrado Barber, todos nós enfrentaremos sua ira. Você realmente quer arriscar isso? O que mais posso fazer? Nem sei onde encontrar essas pessoas, Layla. Além disso, temos um problema local. Ele disse mais alto, olhando nos olhos da mulher de cabelos grisalhos. O Visconde Simmons acabou de roubar minha erva do 3º estágio. A essa altura, ele deveria ter alcançado o meio do 3º estágio, e sua força não será tão diferente quanto a de um soberano. Ponto de exclamação. A situação é delicada e eu me preocupo com ela, mas não há nada que eu possa fazer no curto prazo. Layla não teve nada a dizer em resposta às palavras de Vice, pois ela simplesmente virou as costas para ele e fez um som de TSK, irritado. Mas isso não significa que não farei algo. Assim que a situação local se estabilizar e meu grupo obtiver melhores informações sobre os sequestradores, resolverei todo esse problema. Mas sinto muito, por enquanto, Jasmine terá que permanecer nas mãos do inimigo. Esperançosamente, nada de terrível acontecerá e seremos capazes de resgatá-la sem problemas no futuro. Esperançosamente, Rory juntou-se à discussão. É improvável que o inimigo se mova em Jasmine tão rapidamente. Primeiro, eles precisam levá-la para um lugar seguro, mas como eles acabaram de sair de Milfall, escondê-la em algum lugar seguro levará dias ou semanas. Avaliar corretamente a sua situação. Várias testemunhas do que aconteceu ficaram para trás para contar a história. Mas como um grupo que raptou alguém importante, eles provavelmente querem esconder as suas verdadeiras identidades. Então há esse problema para resolver antes de eles se comunicarem com o pai de Jasmine. Disse Rory, indicando com as mãos que eles eram o problema a ser resolvido. O que por si só era uma pista de como identificá-los. Além disso, Layla sabia mais ou menos de onde vinham os inimigos por causa de seu passado com Mark. Embora não fossem amigos, os dois se conheciam há anos. Eles tiveram várias conversas e experiências na província. Os inimigos sabiam sobre Mark, e é por isso que um deles tentou matá-la antes. Por causa dessa ponta solta, que sobrou do sequestro de Jasmine, os planos do inimigo tinham que ser cancelados, refeito antes de se arriscarem em um Sovereign. Continuou Rory. Também há várias coisas que precisam ser feitas antes que um grupo como esse entre em contato com alguém do nível do pai de Jasmine. Se não tomarem cuidado, serão exterminados em um instante. Layla sabia disso. Afinal, o pai de Jasmine era um soberano, e os sequestradores daquela mulher teriam que fazer um grande esforço para esconder suas origens. Ela suspirou e então disse: então você deveria começar sua investigação em Ironcrest. Nossos inimigos por trás do sequestro de Jasmine provavelmente vieram de lá. Crista de Ferro. Vicente e Rory se entreolharam enquanto um grupo de criminosos de Ironcrest havia lutado recentemente com Vice pela erva do 3º estágio. Considerando a presença de 2 magos e 2 acólitos no altar vil, esses 4 sem dúvida estiveram em Milfall recentemente. Dadas as coincidências, Vice e Rory não puderam deixar de pensar a mesma coisa. Existe alguma chance de que os sem rosto estejam por trás disso?
Rory murmurou. O sem rosto. Layla olhou para Rory, lembrando-se dessa facção criminosa de Ironcrest, grupo que contava até com o apoio de um marquês. Onde você conseguiu aquilo? Explicou Vicente. Eu lutei contra 4 membros da facção de Facelés 11 em minha jornada para tirar os magos locais de Milfol. Oh, ela olhou para ele com mais interesse, vendo que o pensamento deles não era infundado. Nesse caso, é possível. Mark era um prior do primeiro sábio no Templo do Despertar de Ironcrest antes de ser enviado para Milfol. De acólitos de nível 5. Ainda assim, considerando os problemas em que se meteram, eles devem ter o apoio de magos. Os Sem Rosto são um dos poucos grupos em Ironcrest com magos. Disse Vicente. Vamos verificar esse grupo, mas se eles realmente são os sequestradores de Jasmine, não será fácil recuperá-la. Existem magos de nível médio neste grupo. Vicente não superestimou sua força. Sua vitória no Altarville não foi uma prova de quão poderoso ele era. Ele sabia que sem os inimigos daquele lugar lutando entre si e sem a ajuda de Thorne, ele teria perdido. Repetir o resultado da batalha no Altarville não seria fácil neste momento. Se estes são os inimigos de Jasmine, precisamos aumentar consideravelmente nossas forças. Rory concordou e olhou seriamente para Layla. Layla conhecia o poder da facção de Facelés 11 e não podia discordar de suas palavras, já que tal grupo era poderoso para os padrões locais. Nesse caso, sugiro que você tente melhorar sua força. Deixarei a investigação para sua família e tentarei elevar meu estágio para o Terceiro Reino. Se você conseguir melhorar sua força, irei acompanhá-lo para resgatar Jasmine. Ela disse seriamente. Faremos isso, comentou Vicente, finalmente concordando com Layla sobre o que fazer. Após essa primeira conversa, Vicente formalizaria o acordo com Layla antes de ela partir, deixando-os novamente sozinhos. Vicente tirou a máscara e suspirou. Parece que a segunda maior facção do submundo da província está atrás de nós. Lidar com eles não será fácil. Os Sem Rosto não eram fortes apenas por causa do nível de seus líderes. O grupo era poderoso porque era apoiado por um marquês, título detido por apenas 3 famílias em toda a província. Sim, não será fácil. Você tem algum plano? Seu progresso é fantástico, mas não teremos tempo suficiente para você avançar para a terceira fase. Rory suspirou, sentindo-se novamente cercado de preocupações. Ele só estava preocupado no início com possíveis problemas com o Sem Rosto, depois que eles investigaram as mortes no Altarville. Mas se tal grupo estivesse realmente por trás do rapto de Jasmine, então saberiam imediatamente sobre as ações de Vicente contra aqueles 4 homens, mas também sobre o seu conhecimento dos raptores da filha de um soberano. Assim que os líderes de tal grupo soubessem de tudo o que havia acontecido, o que francamente não deveria demorar muito, certamente marcariam a morte do grupo da família Mazante. Vicente olhou para Bart e depois para Rory antes de dizer: existe uma possibilidade. Fim do capítulo. Capítulo 344 Exército em alerta. Aqui é o Coronel Morrow no quartel-general. A chama vital do comandante Hogan se apagou há alguns momentos. O que está acontecendo? Qual é a situação real do comandante Hogan? Uma voz masculina veio do outro lado da linha, enquanto o soldado que aguardava esta emergência sentia-se um pouco nervoso. Um novo comandante de batalhão seria nomeado da capital se um comandante partisse repentinamente. Porém, até que isso acontecesse, os soldados do batalhão teriam que eleger um dos seus para assumir temporariamente. Porém, a pessoa escolhida para isso estava atualmente em cultivo, e este soldado assumiu o papel respondendo a esta linha. Coronel Morrow, este é o Capitão Irving. Há alguns minutos, o supervisor Marty percebeu que a chama vital do comandante Hogan estava morrendo e imediatamente foi ver como ele estava. Infelizmente, não era uma chama vital com defeito. O comandante Hogan foi encontrado morto em seu sala de treino. A voz do outro lado perguntou: qual foi a causa da morte? Ainda não temos a causa exata, mas parece ter sido um desvio em sua base mágica. Ainda estamos investigando a causa.
O quartel está atualmente em quarentena. Siga os protocolos prescritos e, se necessário, declare a lei marcial e o toque de recolher na cidade. A propósito, é você quem está no comando. Irving engoliu a saliva e disse honestamente: Não, coronel. Deve ser o capitão Ben. Estamos tentando entrar em contato com o capitão, mas como ela está fora da base, sou forçado a atender esta ligação no lugar dela. A voz na linha ficou mais áspera. Por que o seu escolhido não está no quartel? Alguém da posição dela deveria estar de prontidão. Houve um incidente na cidade mais cedo, coronel. O comandante e um grupo de capitães estiveram envolvidos no confronto. Após a vitória do exército, todos os envolvidos tiveram um dia de folga. A situação em sua cidade parece muito estranha. Muito bem, faça o que eu digo e controle a população. Enviarei um grupo para sua cidade o mais rápido possível. Até então, o capitão Ben estará no comando. Sim, coronel. Ao terminar a ligação, o soldado de nível 4 correu até os soldados que cuidavam da situação no quartel. Senhores, o coronel Morrow acaba de ordenar toque de recolher e lei marcial para toda a cidade. Ele disse ao chegar ao local onde o corpo de Christopher estava sendo examinado. Quando ele disse isso, as pessoas na área olharam em sua direção. Mas primeiro chegou outro soldado e gritou algo ainda mais importante. Acabamos de encontrar 3 soldados mortos na entrada principal do quartel. Existe a possibilidade de termos sido atacados pelo inimigo esta noite. O que? Como isso é possível? Até o médico que examinou o corpo de Christopher achou estranha a situação, já que, à primeira vista, a morte do comandante parecia estar relacionada a um erro na absorção da erva do 3º estágio. Luzes no véu, ele disse. Não sei o que pode ter acontecido aqui, mas a morte do comandante Hogan certamente está relacionada a um desvio em seus fundamentos mágicos. Talvez seja a arte de um inimigo. Não importa. Agora que temos essa informação, coloque todos em alerta. Informe a corte marcial sobre a situação e comece nossas ações pela cidade. Vamos evitar que os inimigos escapem. ... Enquanto isso, os soldados da cidade que estavam lá para ajudar a combater o basilisco, membros dos batalhões de Peter, Arthur e Alex, não apenas souberam da morte de Christopher. Embora fosse mais difícil para eles serem contatados da capital do reino, logo receberiam ligações semelhantes à acima, informando-os da queda de seus comandantes. Como estavam fora do quartel, receberam a notícia com horas de atraso. Mas, tal como o posto local, em breve teriam de eleger os seus próprios líderes temporários e começar a investigar as mortes dos seus líderes. Eles também teriam que esperar a chegada de enviados da capital para assumir o controle da situação e investigar mais detalhadamente os acontecimentos recentes. 4 comandantes do exército morreram no mesmo dia, o que era extremamente incomum. Eles logo se juntariam aos soldados do posto local para isolar a cidade, iniciando protocolos de emergência para evitar que os inimigos responsáveis pelas mortes dos soldados escapassem, preservando ao mesmo tempo as evidências do ocorrido. Com o movimento de tantos soldados locais e reforços de diferentes partes do reino, o povo de Milfall perceberia mais tarde naquela noite que os problemas anteriores não terminariam com o fim da batalha pela erva. ... Enquanto isso, um grupo de 4 soldados bateu na porta da residência de Nova e gritou por ela. Capitão Ben, capitão, sua presença é solicitada na base. Por favor, capitão, responda. Algo urgente aconteceu. Uma mulher de nível 5 disse enquanto uma de suas companheiras batia com força na porta da casa. Nova tinha acabado de sair do estado de meditação quando ouviu seus companheiros gritando em sua porta. Ela foi até a entrada de sua casa com uma expressão estranha no rosto. O que há de errado com vocês? Ela perguntou enquanto abria a porta. Estou de folga. Além disso, é meio da noite. Capitão, lamento incomodá-lo. No entanto, temos assuntos urgentes que requerem sua atenção. O comandante Hogan foi declarado morto há poucos minutos e os soldados do nosso posto nomearam-no como seu substituto temporário. Por favor, acompanhe-nos até o quartel.
A mulher disse ao ver a expressão de surpresa no rosto de Nova. O que? Você está zombando de mim? Nova não acreditou a princípio. Asper e Hagan morreram esta tarde junto com Arthur Hogan. Ainda não sabemos o que está acontecendo. Mesmo assim, já recebemos ordens de um coronel para controlar a situação local enquanto emissários da capital se deslocam. O choque de Nova aumentou quando soube que 4 comandantes haviam morrido no mesmo dia, algo que normalmente só acontecia em guerras ou assuntos estrangeiros envolvendo grande perigo. Não era comum que magos do exército morressem assim dentro do território do reino. Porra! Ela disse surpresa antes de pegar algumas coisas de sua casa e sair com os soldados. Quanto ao fato de ter sido escolhida para liderar temporariamente este posto, Nova não ficou surpresa por ser a soldado mais popular do posto Milfol, mas também, uma das mais fortes, era um tanto previsível que ela fosse escolhida em uma situação como essa. É trabalho do César? Nova imediatamente pensou no nome do homem. Muito bem, quero que você me atualize sobre a situação atual. César Mazante voltou para a cidade. Fim do capítulo. Capítulo 345 O maior alquimista de Milfol. Enquanto Nova tentava criar problemas para Vicente, o jovem Fuller chegou à propriedade Thomas, casa de uma família tradicional de alquimistas locais. Vicente soube por seus soldados que Leon havia deixado sua propriedade anteriormente com o alquimista Abel Thomas, dono da Botânica Mágica. Ele agora estava lá para conduzir negócios importantes com o alquimista da família. Sem demora, bateu na porta da frente da propriedade e logo foi recebido por um criado da família Thomas. A família Thomas não era uma casa nobre local, mas dada a sua posição como proprietária da maior loja de alquimia da cidade, o seu poder financeiro não era inferior ao de algumas das famílias locais de barões. Vicente percebeu isso quando viu o quão grande e luxuosa era a herdade por fora, mas também a quantidade de pessoas que ali trabalhavam, mesmo a esta hora da noite. Quando um mordomo muito bem comportado e bem vestido o cumprimentou, ele sentiu como se estivesse ali para conversar com um nobre. Ligue HTSN Omicron VYL. Depois de um minuto andando pelos corredores desta grande residência familiar, ele viu algumas pessoas que não conhecia, mas que não trabalhavam lá. Ignorando todos em seu caminho, Vicente logo se aproximou de uma grande sala onde Leon e Abel conversavam. Senhor Thomas, César Mazante está aqui para ver o jovem Leon. O mordomo anunciou ao chegar na entrada da grande sala, chamando a atenção dos 2 homens que estavam ali de costas para a entrada. Virando-se para ver Vicente parado ao lado do mordomo de seu mestre, Leon suspirou, sem saber se ficava feliz ou triste com o retorno do homem. Depois de tudo o que aconteceu, eles provavelmente teriam muitos problemas se continuassem ligados à família Mazante. Como tal, era uma preocupação a considerar. Leon não era ingrato. Ele sabia o quanto havia se beneficiado com o acordo com Vicente e com a absorção do pentagrama da erva do 3º estágio. Porém, a situação atual era bastante complicada para a família Mazante, tanto que poderia ter sido melhor para ele se César não tivesse retornado. Por outro lado, Vicente o ajudou e não parecia tão ruim quanto diziam os rumores. É por isso que Leon não poderia ficar completamente triste ao ver que esse cara conseguiu escapar de vários magos. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa ao seu novo parceiro de negócios, Leon ouviu o seu mestre falar com Vicente. César, eu não esperava que você estivesse nesse nível. Ouvi falar de você pela primeira vez recentemente, mas olhe para você. Você já está praticamente no nível 5. Abel comentou enquanto olhava para Vicente com interesse. Ele estava particularmente preocupado com a situação de seu aluno. Mas ver alguém que cresceu do início ao fim do 2º estágio mágico em apenas alguns meses era uma grande raridade, algo que ele não podia deixar de se interessar. Talento de César era tão bom assim. Ou ele teve tanta sorte que encontrou constantemente recursos para aumentar seu próprio poder. De qualquer forma, o crescimento rápido não poderia ser alcançado sem muito esforço, o que por si só dizia muito sobre César. Vicente olhou para Abel e disse:
Abel Thomas, não pensei que iria conhecê-lo tão cedo. Mas para minha sorte, alguém me fez o favor de nos unir. Oh, Abel imaginou que César queria alguma coisa dele. Vim aqui hoje por causa de Leon. Mas com o maior alquimista de Milford na minha frente, como posso deixar passar esta oportunidade? Abel Thomas, você tem alguma pílula ou poção à venda? Moedas para fazer o investimento necessário, você fará negócios comigo. Vicente perguntou enquanto Leon entendia facilmente a situação. Não demorou muito para Leon perceber que as palavras de Vicente estavam relacionadas com a urgência da sua situação atual. Não havia tempo para ele produzir tudo o que a família precisava naquele momento. Leon tinha acabado de aumentar seu poder. Ele precisou de algumas horas para conhecer melhor seus poderes e depois aprimorar suas técnicas. Leon já havia chegado ao topo da segunda etapa. Ele estudou minuciosamente a teoria alquímica para alquimistas do segundo estágio antes de absorver seu segundo pentagrama. Portanto, agora que ele fez isso e sua base mágica estava sólida novamente, ele poderia rapidamente alcançar o nível 3 e começar a criar pílulas de segundo grau. Porém, ele precisaria de pelo menos 5 dias para fazer tudo isso e ficar à disposição da vice. Mas a família Mazzanti não podia esperar. Então ele disse: Mestre, por favor, venda alguns de seus recursos de segunda série para César. Infelizmente, precisarei de algum tempo para ajustar minha condição, e a família Mazzanti precisa desesperadamente desses recursos. Abel olhou para Leon, sabendo que seu aluno tinha um acordo de exclusividade com a família Mazzanti. Leon contou-lhe tudo o que poderia ser dito sem violar o acordo com Vicente. Abel estava ciente dos prós e dos contras desse acordo, que, aliás, foi muito favorável ao seu aluno. No acordo, César tinha praticamente todas as responsabilidades, enquanto Leon apenas não deveria vender seus produtos ou serviços a terceiros. Por conta disso, Abel não teve má impressão de César. Para ele, por mais problemático que o jovem parecesse à primeira vista, Vicente apreciava genuinamente Leon e estava apenas a tentar construir uma facção poderosa com fundações. O fato de isso trazer o perigo para mais perto de Leon era um mero detalhe, algo que todo mago teria que enfrentar mais cedo ou mais tarde se quisesse crescer. Mas isso não significava que ele ajudaria César sem problemas. Ele olhou para Vicente e disse: Não é impossível para nós fazermos negócios. Que tal isso? Vou lhe fornecer todas as poções e pílulas que você precisa hoje. Em troca, você liberará Leon de sua exclusividade com você. Leon e Vicente ficaram surpresos com isso, pois nenhum deles esperava tal coisa. Abel elaborou: Eu sei do seu acordo, mas como por mais vantajoso que seja, Leon se tornar um membro de sua família é um pouco mais perigoso do que eu acho apropriado. Foi muito generoso da sua parte dar a ele o pentagrama daquela erva, mas com o Visconde e o comandante colocando as mãos nela, a erva do terceiro estágio, os perigos para aqueles ligados à sua família são grandes demais. Mestre, Leon murmurou, vendo a preocupação que Abel tinha por ele. Vicente, por outro lado, não conseguia concordar. Eu entendo sua preocupação com seu aluno, mas abordei Leon por causa do quão valioso ele pode ser para minha família, no curto prazo, mas também no longo prazo. Fim do capítulo. Capítulo 346 Negócios. Considerando o quão importante Leon é para o meu grupo, não posso aceitar tal acordo. Mesmo se você estivesse disposto a se tornar meu alquimista exclusivo, eu não aceitaria tal oferta. Vicente disse seriamente enquanto olhava nos olhos de Abel. O valor de Leon está nas suas características atuais. Ele era talentoso e jovem, o que significava que tinha uma curva de crescimento mais interessante para explorar do que alguém da idade de Abel. Nos estágios iniciais, o crescimento de um mágico dependia basicamente de talento e recursos. Contanto que se tenha ambos, não será problema crescer e até atingir o pico do terceiro estágio. Depois disso, as coisas ficaram mais complicadas, e fatores como perseverança e sorte passaram a ter um papel mais importante, atingindo um nível de importância semelhante ao do talento, forma mágica e recursos de um determinado mago.
Assim, no final da terceira fase, Leon poderia crescer com relativa facilidade com o apoio de Vicente. Por outro lado, alguém como Abel já havia perdido o seu melhor momento de crescimento, e qualquer crescimento exigiria muito mais recursos, tempo, sorte e talento. Comparando-os em relação às suas perspectivas futuras, Leon valia mais aos olhos de Vice. Além disso, embora Abel pudesse criar recursos com mais pureza e em maiores quantidades na atualidade, o grupo de Vicente não precisava de alguém tão qualificado como aquele homem. Com apenas Bart no terceiro estágio de seu grupo, demoraria um pouco até que Vice precisasse de um alquimista de terceiro estágio. Mas esse tempo seria suficiente para Leon avançar para a terceira fase. Assim, de certa forma, o jovem alquimista de segundo estágio poderia servir o grupo familiar Mazante por mais tempo sem ser excessivamente caro, mas também sem deixar de prestar um serviço de qualidade. Vicente entendeu muito bem tudo isso e não aceitaria um acordo como o que Abel acabara de sugerir. Realmente, Abel percebeu que César não era fácil de lidar. Então talvez não possamos fazer negócios. Abel Thomas, pense nisso. Você não quer fazer negócios comigo em nome do seu aluno. Pense novamente. Se você fizer negócios comigo, posso fortalecer meu grupo mais rápido, reduzindo os riscos para Leon. Vicente sorriu sob a máscara enquanto apontava para o jovem de cabelos castanhos. Ele olhou para Leon e disse: você precisará de algum tempo para melhorar sua força e a qualidade de seus produtos para poder ficar ao lado de seu mestre pelos próximos dias. Vou deixar alguns recursos com você agora, e você poderá usá-los para treinar e eventualmente produzir suas primeiras pílulas de segunda série. Quando estiver pronto, use o restante dos recursos deste anel para preparar o máximo de poções e pílulas de segunda série que puder, mas não se preocupe em entregá-las para mim até o leilão, na cidade em poucos dias. Ele disse enquanto jogava para Leon um anel contendo mais de 2.000 moedas de ouro. Abel viu que César deixaria Leon sozinho por pelo menos algumas semanas e pensou melhor nas palavras do jovem recém-chegado. O leilão acontecerá em cerca de 2 semanas. É tempo suficiente para que muitas coisas aconteçam. Abel pensou consigo mesmo, considerando que dentro de alguns dias poderá saber mais sobre a posição do exército e do Visconde em relação ao ocorrido naquela tarde. Ao mesmo tempo, César poderia realmente fortalecer seu grupo nos próximos dias se tivesse recursos à sua disposição, o que poderia aumentar as chances de paz na cidade. Uma das coisas que poderia tornar pacífico um lugar como Milford não era a ausência de pessoas poderosas, mas a presença de pessoas com poderes mais ou menos semelhantes. Somente quando os mais fortes tivessem pessoas com quem se preocupar é que eles pensariam com mais cuidado sobre suas ações e evitariam conflitos tanto quanto possível. Por mais impressionante que fosse o progresso de César, ele não poderia durar muito. Além disso, o Visconde era ridiculamente poderoso, e ter alguém com os poderes de Dom Mazante na cidade por qualquer período de tempo seria uma boa maneira de tornar o Visconde cauteloso em suas ações. Como alguém que desafiou pessoalmente o Visconde naquele dia, Abel também tinha com que se preocupar. César pode atingir o nível 5 através do leilão e também pode aumentar a força de cada um dos membros de sua família com a minha ajuda. Isso poderia desviar a atenção do Visconde de Leon e de mim. Enquanto isso, se César concordar com o Visconde, os perigos locais para todos nós poderão ser bastante reduzidos após o leilão. Sentindo que seria mais fácil para ele avaliar os perigos para o seu aluno após o próximo leilão em Milford, Abel concordou com Vicente. Tudo bem, eu vou te ajudar, mas não será de graça. Quero que você me garanta que quando fizer um acordo com o Visconde, você nos incluirá nas cláusulas desse acordo, não lhe darei nenhum desconto no preço das pílulas e poções que tenho para lhe vender. Nós podemos fazer isso. Vice concordou imediatamente, não vendo nenhum problema com os termos de Abel. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de sorrir de satisfação. Abel era o dono da botânica mágica. Isso significava que ele tinha muitos recursos para negociar. Ao apertar a mão deste grande alquimista local, Abel perguntou-lhe: que tipo de recursos você precisa?
Principalmente poções restaurativas, mas também poções capazes de aumentar temporariamente os atributos mágicos da minha base de homens sem grande custo. Quanto às pílulas, quero principalmente aquelas que possam fornecer avanços para homens de baixo talento. Ser de segunda série e o restante de primeira série, preciso de uma poção de recuperação de terceiro grau e de uma pílula que possa estimular o avanço da minha montaria. Ligue HTSN Omicron VYL. A primeira parte do pedido de Vicente não foi difícil de obter, nem muito cara para uma pessoa como ele. Porém, os dois recursos do terceiro ano eram completamente diferentes. Você pode pagar por tudo isso? Abel perguntou. Só esta poção de terceiro ano e a pílula custam 850 moedas de ouro. Vicente poderia comprar cerca de 10 pílulas de segundo ano ou 10 poções com a mesma quantidade de moedas. Considerando tudo o que pediu, os gastos de Vicente com recursos para os seus homens poderiam facilmente chegar a 5.000 moedas de ouro. Essa era uma quantidade de moedas que até os nobres teriam dificuldade em coletar em pouco tempo. Sim, não se preocupe, disse Vicente enquanto atirava a Abel um anel com as moedas que hoje gastaria com os seus homens. Vendo que Vicente estava disposto a pagar adiantado, Abel percebeu o quão rico era este jovem mercenário local. TSK, eu deveria ter me tornado um bandido também. Ele pensou consigo mesmo enquanto pegava as moedas. Muito bem, entregarei suas pílulas e poções em sua propriedade amanhã de manhã. Tudo bem para você? Perfeito. Com isso resolvido, Vicente logo se despediria dos dois e seguiria para a propriedade de Benson. Fim do capítulo. Capítulo 347. É hora de focar na forja. Você está bem? O que aconteceu com você? Como você conseguiu uma erva de terceiro estágio? E como você aumentou seu nível tão de repente? Vicente enfrentou diversas perguntas de seu mestre ao entrar na propriedade de Benson e reencontrar o velho de cabelos brancos após vários dias sem se ver. Vicente riu amargamente da situação e da agitação de seu mestre, vendo que Benson não sabia se ficava animado ou preocupado com sua situação. Ele já sabia tudo o que havia acontecido na batalha daquela tarde e como Benson se juntou aos soldados da família Mazante para lutar contra o Visconde e o comandante. Esperando que Benson recuperasse o fôlego, Vicente começou a responder. Mestre, estou bem. Obrigado pela sua preocupação. Antes de domesticar o basilisco em The Rock Gorge, encontrei e colhi aquela erva. Infelizmente, um dos grupos do exército passou por onde estava a erva, então não pude me esconder minha posse dela, caso contrário, eu não teria corrido tantos riscos. Por causa das testemunhas do que aconteceu em The Rock Gorge, eu estava em uma situação em que poderia perder a erva ou usar a parte mais importante dela, ganhar novos aliados. Escolhi a segunda alternativa, o que me levou a expulsar alguns dos inimigos de Milfol enquanto meus homens ficavam para trás para dar a Lian Yang a chance de absorver o pentagrama da erva. Lian Yang, discípulo de Abel, Vicente acenou com a cabeça positivamente. Sim, consegui trazê-lo para minha família por causa da erva. Não só isso, acabei de fazer um acordo com Abel Thomas por causa disso. Oh, isso é bom para você. Eu não conhecia esse jovem Leon antes, mas pelo que descobri nas últimas horas, ele parece ser bastante promissor. Com menos de 18 anos, ele já está prestes a alcançar nível 3 do segundo estágio. Seu futuro é brilhante, especialmente considerando quem é seu mestre. Benson disse, entendendo que o valor deste alquimista de segundo estágio estava em seu potencial. Considerando apenas isto, Benson poderia dizer que a jogada de Vicente estava certa. O valor de um alquimista como Leon não era pequeno. A alquimia foi um dos caminhos mais importantes de especialização mágica neste mundo, pois era necessária para praticamente todo tipo de ser. Ter um alquimista com potencial para alcançar o terceiro estágio ou até além era tão valioso quanto ter influência sobre vários magos e até mesmo soberanos. Por quê? Você pode perguntar. Simplesmente porque um único alquimista poderia fornecer recursos relevantes para vários magos.
Então, qualquer alquimista de terceiro estágio seria muito relevante para praticamente todos os magos de uma determinada região. Ter alguém jovem e com potencial para se tornar uma influência tão importante na província ou mesmo no reino não foi tão fácil como pode parecer à primeira vista. Ter Leon na família era mais importante do que ter Bart. Vicente sorriu concordando. Por causa do valor que vejo em Leon, assumi o risco e atraí 8 magos e 2 acólitos para o altar vil. Tenho cuidado deles nos últimos dias, então não pude participar da batalha local. Por causa desta viagem, elevei meu nível tão repentinamente. 8 magos. Os olhos de Benson se arregalaram com essa informação enquanto ele ignorou o resto. Oportunidades de progresso abundavam neste vasto mundo. Contanto que alguém ousasse se aventurar, tivesse um pouco de sorte e perseverasse o suficiente, não era inconcebível obter tesouros especiais e recursos naturais. Mas um acólito que teve que lidar com 8 magos era algo pelo qual ansiar. Sim, está certo, confirmou Vicente. Além dos magos locais que decidiram me caçar, velhos problemas também vieram atrás de mim. Felizmente, eu poderia usar meus inimigos uns contra os outros e sair por cima. Vicente não quis dizer mais do que o necessário para que Benson compreendesse a sua situação. Ele não precisava criar outra testemunha para suas ações, muito menos comprometer outra pessoa ligada a ele. Mas Benson pelo menos merecia saber por que Vice esteve ausente do confronto anterior. O velho ferreiro não só foi mestre de Vicente como também ajudou a família Mazante quando não tinha obrigação de o fazer. Além disso, Benson já conhecia a verdadeira identidade de César, o que poderia prejudicar Vice mais do que qualquer outra coisa. Portanto, Vicente não tinha motivos para esconder estes acontecimentos recentes do seu mestre. Então foi isso. Você é muito bom em luta, Vice. Você sabe usar seu poder de luta, mas não negligencia a estratégia. Isso é bom. Assim, suas chances de cair são menores. Benson disse com um sorriso, respirando com mais calma agora que entendia melhor a situação. Afastando-se alguns passos de seu aluno, agora mais calmo do que antes, Benson pensou em toda a situação e perguntou: "O que você vai fazer agora? Aqueles que estão por trás dos homens com quem você lutou no altar vil não vão parar. Eles vão tentar criar problemas para você. Eu sei, por enquanto, fiz tudo o que pude. Então tudo o que posso fazer é continuar a melhorar as forças da minha família." Vicente olhou em volta da forja do seu mestre. Por mais rápido que seja meu progresso, não farei muito progresso até que esses problemas me alcancem. Não poderei usar recursos mágicos para aumentar minha base de mana pelos próximos 6 meses, e meu cultivo não será tão rápido quanto meus inimigos. Então, acho que a única maneira de me fortalecer é forjar. Ajudarei meus homens com os recursos que tenho e, enquanto isso, tentarei atualizar minhas armas e executar nossos planos, por isso. Ele apontou para a armadura robótica. Um sorriso exuberante surgiu no rosto de Benson, pois era isso que ele mais queria fazer. Tendo Vicente chegado ao final da segunda etapa, só faltava ao jovem melhorar os seus conhecimentos de forja para poder experimentar algumas das coisas que Benson tinha preparado. Benson então disse: "Você está certo. Você tem dias ou semanas para lidar com aqueles por trás desses mágicos. Aumentar seu nível mais do que um pouco nesse tempo é impossível. Somente forjando você pode aumentar a força total de sua família. Haha, tudo bem, vamos esse velho te ajudar Vicente, com seu talento e determinação posso fazer você aprender o suficiente para começar a trabalhar com a armadura robótica em poucos dias. Por favor, mostre-me o caminho." Vicente sorriu ao fazer um gesto de gratidão. Fim do capítulo. Capítulo 348 Sogra e Genro. Mais tarde naquela noite, houve uma celebração acontecendo na propriedade Simmons. Depois de um dia agitado em Millfall, com muitos rumores circulando e o início de um toque de recolher imposto pelo exército, a família Simmons foi uma das poucas que teve motivos para comemorar naquela noite.
Tendo entrado em reclusão no início do dia para absorver parte da erva do terceiro estágio, o Visconde Simmons conseguiu e avançou para o nível intermediário do terceiro estágio. Tendo deixado o seu local de meditação há poucos minutos, o Visconde foi acompanhado em casa por vários dos seus amigos e familiares para celebrar o seu progresso. Ligue HTSN Omicron VYL estavam sua esposa principal, suas outras mulheres, seu filho Marcos, alguns parentes dele e de suas esposas, bem como importantes parceiros de negócios e até futuros membros da família, como os Staples. O Visconde estava agora num círculo de importantes figuras locais, conversando e bebendo com 2 barões locais e um importante comerciante da cidade, sorrindo após cumprimentar todos que vieram parabenizá-lo. Visconde Simmons, agora você é oficialmente o homem mais próximo do 4º estágio em Millfall. De agora em diante, nada impedirá seu caminho de se tornar um conde. O pai de Shelby, Barão Staples, disse com um largo sorriso. Este homem estava quase tão feliz quanto o Visconde. Com sua filha prometida ao herdeiro da família Simmons, o futuro de sua família parecia mais brilhante agora que o Visconde havia avançado para o próximo nível. Hahaha, nada ficará no nosso caminho, no nosso, não apenas no meu. Como parceiros de negócios, disse o Visconde enquanto gesticulava para todos os presentes antes de apontar para o pai de Shelby, e como futuros membros da mesma família, cresceremos juntos. Todos os homens ao lado do Visconde riram juntos, todos muito satisfeitos. Ninguém estava preocupado com a situação de César e com seu retorno suspeito ao mesmo tempo que a morte do comandante Hogan. Por mais estranho que fosse César, agora que um comandante tinha morrido e forças da capital estavam a chegar à cidade, era apenas uma questão de tempo até que alguém tratasse da família Mazzanti. Não só isso, mas agora que o Visconde Simmons avançou e se tornou um mago de nível médio, ele era um homem com poder defensivo bruto semelhante ao dos soberanos. Como César poderia ser uma ameaça para ele atual? Consequentemente, ninguém na celebração estava preocupado com César. Mas enquanto muitas pessoas riam e comemoravam o crescimento do Visconde, Shelby estava ao lado de Molly, mas também ao lado de alguém de quem ela não gostava nada, Marcos. Minha noiva, você está tão linda esta noite, disse Marcos enquanto olhava nos lindos olhos da mulher de cabelo laranja à sua frente, perto o suficiente para sentir o cheiro de seu perfume. Em breve estaremos morando juntos, dormindo lado a lado. Então por que você não vem passear comigo? Quero lhe mostrar nosso futuro lar. Shelby sorriu e disse, isso seria maravilhoso, mas temo que o toque de recolher não nos permita visitar nossa futura casa, Marcos. Por que não fazemos isso outro dia? Há um leilão importante na noite anterior ao nosso casamento. Isso seria um bom dia para visitar nossa futura casa. Oh, Marcos não achou as palavras de Shelby estranhas porque sair naquela noite seria problemático mesmo que eles tivessem maneiras de contornar o toque de recolher. Por outro lado, ele não suspeitou de Shelby da tentativa de homicídio anterior. Ele sabia como aquela mulher era, mas não achava que ela fosse estúpida o suficiente para agir contra os interesses da própria família e cometer crimes graves que poderiam levar à morte não só dela, mas de toda a sua família. Além disso, como Shelby estava noiva dele, as mulheres noivas apresentavam comportamentos como o dela com frequência suficiente para que suas maneiras não fossem consideradas anormais. Ele foi um homem criado para ser o líder de sua própria família. Portanto, ele viu isso como um pouco de rebeldia de uma mulher que ainda não entendia seu próprio lugar. Mas ele pretendia ensiná-la bem muito em breve e fazê-la compreender que o seu papel era agradar e obedecer. Tudo bem, podemos fazer o que você sugeriu. Ele disse com um sorriso, enquanto seus pensamentos diferiam completamente do que ele expressava externamente. Apenas espere, sua putinha, vou fazer de você uma boa submissa. Deve ser isso que você quer, não é? Mulheres como você, que agem de forma tão independente, são, na verdade, ótimas submissas na cama. Quando eu te dominar, você entenderá a verdade sobre você. Vou fazer você entender o que realmente está perdendo.
Marcos pensou enquanto se afastava de Shelby, olhando discretamente para a madrasta de sua futura esposa. Ao ver Amy olhando para ele com interesse, ele sorriu para sua futura sogra antes de se mudar para uma área mais isolada de sua propriedade. Vendo isso, Amy, que estava perto das esposas dos homens conversando ao lado do Visconde, pediu licença e caminhou discretamente até o mesmo local que Marcos. Chegando nos fundos da propriedade Simmons, ela viu Marcos fumando um charuto e olhando para seu corpo sem se preocupar em ser acusado de olhar de forma inadequada para sua futura sogra. Ela sorriu, sabendo que ele estava olhando para seus quadris largos e que a desejava. Isso já era evidente para ela há muito tempo, mas Marcos nunca demonstrou isso tão claramente como agora. Você parece mais confiante sobre o futuro, não é? Ela perguntou enquanto se aproximava dele e tirava o charuto de seus lábios. Enquanto observava Amy fumando seu charuto, Marcos olhou para o decote dessa mulher madura e realmente se sentiu mais confiante. Sua influência e posição social subiram alguns degraus com a promoção de seu pai. Sentindo-se melhor do que nunca, ele ousou dar um passo planejado há meses. Amy, minha autoconfiança sempre foi boa. Tanto que minhas intenções atuais são as mesmas de meses atrás. Você deveria saber disso, ele disse suavemente enquanto segurava sua cintura com uma mão. Eu sei, ela sorriu enquanto soltava a fumaça que havia inalado. Mas agora acho que você também está mais disposta a aventuras do que antes. Ele sorriu enquanto observava os lábios dela. Talvez você queira testar o futuro marido da sua enteada. Ele brincou com ela enquanto finalmente amassava a bela bunda de Amy. Ela sorriu ainda mais quando ouviu isso, testando você para Shelby. Ela pensou enquanto mordia o lábio. Não estava certo, mas também não estava errado. Meu maldito marido ainda pensa na mãe daquela vadia. Então por que não se vingar dele com o futuro marido de Shelby? Ela aproximou os lábios dos de Marcos enquanto uma de suas mãos foi até sua virilha. Como uma mulher com interesses próprios, o que ela estava começando não era apenas um ato de vingança para Amy. Este foi um investimento. Marcos poderia ser um visconde ou até mesmo um conde no futuro. Por que não se vingar do marido ao se aproximar de um jovem tão promissor? Isso poderia garantir-lhe um lugar ao lado de um conde no futuro. Entre ser esposa do barão e amante do conde, a segunda opção era muito mais valiosa. Então não demorou muito para que Amy e Marcos desaparecessem da festa, deixando para trás muitas pessoas que não sentiriam falta deles durante a próxima hora. Ao final desse encontro, só eles saberiam o que realmente aconteceu entre futura sogra e genro. Fim do capítulo. Capítulo 349. O Sem Rosto. Na manhã seguinte, era um dia ensolarado em Ironcrest, com a costa local calma e clara, como um dia perfeito de verão. Havia uma área da segunda maior cidade da província que era ainda mais compatível com o clima daquela manhã do que a maior parte da cidade, onde havia uma grande área cercada por árvores típicas das zonas costeiras tropicais. Havia gramados, jardins, piscinas e muito mais, coisas parecidas com o que Vicente lembrava dos resorts ou mesmo clubes especiais da Terra. Polaris Realm e Arf tinham muitas diferenças, mas o lazer era valorizado pelas pessoas dos dois lugares. Mesmo no mundo mágico, havia lugares como este em Ironcrest onde as famílias costumavam passar uma tarde ou até um fim de semana inteiro. Neste dia ensolarado, este grande clube local já estava quase lotado, com muitas carruagens e montarias nos locais apropriados para tal transporte. Enquanto isso, em uma mansão no meio dessa área de mais de 15.000 metros quadrados, um grupo de homens estava ao redor de um lago artificial jogando um jogo típico do reino Seidel no que parecia ser um campo de golfe. Perto dali havia um lago artificial com dezenas de peixes coloridos, enquanto árvores e plantas decoravam o entorno. Esses homens tinham bebidas ou charutos nas mãos e vestiam roupas casuais, mas seus ajudantes nas redondezas estavam vestidos como homens de negócios. Enquanto jogavam, bebiam e fumavam em paz no início do dia, um dos homens vestidos com traje oficial atendeu uma ligação de seu comunicador e logo ficou mais sério.
Chefes, temos um problema com um de nossos grupos. Um homem de cabelo preto e barba espessa disse enquanto guardava seu dispositivo de comunicação, algo que poderia enviar e receber mensagens de voz em distâncias inferiores a 20 quilômetros. As comunicações no Reino Polaris estavam longe do nível das da Terra. Qualquer pessoa no velho mundo do Vice poderia se comunicar com pessoas a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Mas neste mundo mágico, apenas os mais fortes poderiam se comunicar a distâncias superiores a algumas dezenas de quilômetros. No mundo mágico, dispositivos de todos os tipos variam em eficiência e alcance de acordo com o nível de seus criadores. Isso significava que apenas os profissionais mais poderosos poderiam criar coisas verdadeiramente poderosas, o que naturalmente carregava o valor do trabalho de tais indivíduos. O resultado foi óbvio. Uma pequena fração da população vivia tão bem ou melhor do que as pessoas ricas da Terra, enquanto a maior parte do mundo vivia como servos da Idade Média Europeia de um mundo tão azul. De qualquer forma, seria improvável que mesmo os magos tivessem dispositivos de comunicação que pudessem mantê-los em contato com, digamos, contatos de uma província inteira. A maioria deles teria no máximo aparelhos como aquele do barbudo, que só funcionavam bem nas proximidades de uma cidade. Mas havia maneiras de contornar esse tipo de problema, como ter pessoas e dispositivos desse tipo estrategicamente espalhados por uma determinada área. Através dessa rede, uma pessoa poderia transmitir a mensagem de outra até que ela chegasse ao destinatário pretendido. Foi assim que chegou a mensagem que o barbudo acabara de receber. Parece que o grupo de Tyson e Caleb teve problemas na área de Milfall. Temos informações de que eles sequestraram a garota Jasmine Barber, filha do Sacred Devotee Barber. O homem barbudo disse enquanto olhava para os três homens que estavam vestidos de forma diferente das pessoas da região. Ao ouvir isso, um homem com um charuto na boca desviou os olhos de um dos movimentos do parceiro e voltou sua atenção para o subordinado. O que? Este homem alto e magro, com uma grande cabeça careca e olhos castanhos perguntou surpreso, não esperando tal coisa. Ao ouvir a exclamação desse mago de nível médio, o mais forte ali, o único mago de alto nível do grupo, um homem ruivo, de estatura mediana e muito forte, ele disse: "Explique isso melhor, Kim." "Sim, chefe. Parece que o grupo de Tyson encontrou recentemente uma oportunidade. A filha do Sacred Devotee Barber foi sequestrada por um homem chamado César Mazante, um mercenário de Milfall. Uma parceira desta mulher, Jasmine, usou um antigo contato que ela tinha em nosso grupo e convenceu o grupo de Tyson a ajudá-lo com este problema. No entanto, ao contrário das intenções deste garoto do Templo Milfall, Tyson e Caleb o viram como uma chance de colocar as mãos em Jasmine e então usá-la para negociar com o devoto sagrado barbeiro. Pelo que esses dois homens disseram, eles pretendiam receber uma recompensa por resgatá-la. Mas também interrogá-la em busca de informações comprometedoras para usarmos contra o Sovereign Barber. O terceiro dos três homens mais fortes desta facção, o Sem Rosto, um mago de nível médio, fez uma expressão interessada em seu rosto velho, arqueando as sobrancelhas grisalhas. Isso parece interessante. Podemos atribuir a culpa a César Mazante e agir como a parte que resgatou esta jovem. Não é um mau plano. Não seria um plano ruim, comentou o homem de barba preta. O que você quer dizer? O homem fumando seu charuto perguntou em dúvida. Em primeiro lugar, Tyson, Caleb e mais de seus homens deixaram seus companheiros em Milfall há alguns dias e não deram nenhuma resposta desde então. Por outro lado, o resgate de Jasmine Barber não foi tão tranquilo como planejado. Nossos homens em Milfall ficaram sem líderes e acabaram tendo dificuldade em se afastar de nossos inimigos. Em suma, uma testemunha de nossas ações não foi eliminada e um de nossos homens não se juntou ao grupo que fugiu de Milfall na noite anterior. Os três membros mais fortes do Sem Rosto olharam para o subordinado com preocupação. Mesmo sendo magos poderosos e tendo até um marquês por trás deles, eles não estavam confiantes o suficiente para enfrentar um soberano de frente.
Por mais que pudessem fazer parecer que estavam resgatando Jasmine de seus verdadeiros captores, qualquer ação estranha contra a filha de um soberano poderia ter consequências inimagináveis. Não só a uma testemunha, mas a própria Jasmine Barber parece nos ver como seus verdadeiros inimigos, não o homem que a sequestrou. O homem finalizou, dando a última má notícia para seus líderes. Foda-se. Se for esse o caso, temos um grande problema em Newfall. O líder deles então ordenou. Enquanto isso, envie um grupo para investigar a situação de Tyson e Caleb e lidar com a testemunha restante em Newfall. Fim do capítulo. Capítulo 350 Descoberto. No meio da tarde, um dia após a morte do comandante Christopher Hogan. Vicente havia passado horas ao lado de seu mestre na noite anterior, antes de ir para casa descansar. Com a orientação de seu mestre e a maioria dos materiais de que precisava, ele passaria grande parte dos dias seguintes estudando a arte da forja. Ele pretendia aparecer ocasionalmente na propriedade Mazante nos próximos dias como César, mas achou que seria mais apropriado agir como irmão de Nina até o leilão. Como tal, ele dormiu na propriedade Fuller ao retornar na noite anterior e tomou um farto café da manhã com Nina esta manhã antes de levá-la para a academia. Depois de deixar sua irmã na academia, ele foi para Milford Associação de Ferreiros, da qual ele estava prestes a deixar junto com Lucas. Então é isso que você está planejando, comentou Lucas baixinho depois de ouvir os planos de curto prazo de Vicente. Isso é bom. Ter você na associação será bom para treinarmos juntos nossas habilidades de forjamento. Também será minha chance de aprender como produzir os equipamentos da família. Pretendo desenvolver um novo modelo de arma baseado em minhas afinidades, mas você poderá produzir coisas semelhantes no futuro com base em suas próprias características. De qualquer forma, quero que meu segundo grupo tenha armas comuns, então serei responsável por produzi-los. Vicente comentou, deixando claro para Lucas que o novo modelo de armas não o tornaria obsoleto na família Mazante. Lucas entendeu que o segundo grupo de Vicente era o Sindicato Escarlate, um grupo que ele não pretendia integrar totalmente em sua família, mas sim deixar como uma facção afiliada. Entendo. Isso é bom. Tenho muito trabalho a fazer. Ele comentou com um sorriso, sem se importar se estava fabricando armas para a facção principal ou secundária da família Mazante. O que ele mais desejava na família Mazante era a oportunidade de crescer com o apoio de Vicente, mas também a oportunidade de aprender com um gênio da forja. Fabricar equipamentos para o grupo principal ou secundário não era prioridade para Lucas. De qualquer forma, você deve se preparar bem, Lucas. Teremos alguns dias de treinamento aqui no prédio da associação, mas depois estaremos ocupados e cheios de problemas novamente. Vou ter a chance de fazer isso de novo. Vicente suspirou ao parar na frente do amigo loiro. Lucas estreitou os olhos e perguntou: Você acha que não teremos problemas agora? Você não acha que essa pessoa não agirá contra nós agora que conseguiu elevar seu nível? Acho improvável, disse Vice sobre o Visconde Simmons. Ele está mais forte, mas não há espaço para ele agir agora. A realeza não gosta de nobres excessivamente arrogantes. Você acha que isso o limitaria? Lucas entendeu o que Vicente queria dizer. O Visconde Simmons acabara de cometer um crime ao tomar a erva do terceiro estágio da família Mazante. Nada aconteceria com ele, já que Vice não apresentaria queixa ao tribunal marcial, nenhum nobre seria punido por um único ato contra um cidadão comum. No entanto, se o Visconde decidisse agir logo após sua descoberta e negociar novamente com a família Mazante, a realeza poderia ter uma visão negativa de suas ações. Agir duas vezes num curto período, desrespeitando as leis do reino, seria terrível para um nobre, especialmente um tão comum como o Visconde. Que mensagem isso enviaria aos governantes do reino? Que o Visconde Simmons se considerava acima da lei real e se colocava abertamente acima do reino. Do ponto de vista público, uma ação do Visconde agora seria terrível para a sua imagem.
Ele não apenas mancharia sua reputação se decidisse agir contra nosso grupo agora, mas também tem outras coisas em mente agora. Além de ser o mais forte localmente, o que lhe dá tempo para pensar e fazer seus planos, haverá aquele leilão você me contou nos próximos dias, e também o casamento de sua família. São dois eventos importantes que podem aproximá-lo de um título melhor do que o que possui atualmente. Poucos dias parecem mais importantes do que eliminar um adversário menor. Vicente suspirou, ciente de que as chances de o inimigo agir não eram zero, mas muito pequenas, considerando o quão fraco ele ainda estava. Era preciso dizer que o Visconde não sabia da situação de Vicente e dos magos do altar vil. Mas mesmo que o fizesse, as suas hipóteses de agir contra a família Mazzanti eram agora reduzidas, não só por causa da sua reputação, mas também devido à importância dos dois pontos listados. O próximo leilão tem sido o assunto de Milfol há dias. Muitos disseram que itens valiosos até para os magos estariam disponíveis no evento e que grupos importantes da província viriam à cidade para participar do leilão. Por outro lado, o casamento da família Simmons e da House Staples não foi tão simples como se poderia pensar. Por mais que a família Simmons parecesse superior à família de Shelby, as coisas não eram tão superficiais. Havia razões por trás do noivado de Marcus e Shelby que iam além dos títulos atuais de cada família. A família de Shelby poderia se beneficiar muito com esse casamento, mas a família Simmons também se beneficiaria com a união. Vicente não sabia exatamente o que a família do Visconde ganharia com tal união, mas Shelby sempre lhe dera a impressão de que não seria apenas a casa dela que se beneficiaria com isso. Essas duas coisas deram-lhe confiança para acreditar que teria paz nos próximos dias. Faz sentido. De qualquer forma, espero que você esteja certo. Lucas disse antes de ver dois soldados do exército se aproximando rapidamente deles. Vicente Fuller, estamos aqui em nome do Capitão Ben, o comandante temporário do quartel-general local. Ela nos enviou aqui para trazer você até ela. Um homem de aparência séria gritou ao se aproximar de Vicente e Lucas, fazendo com que o jovem loiro abrisse os olhos suando frio. Gole, eles já nos encontraram? Lucas sentiu cada músculo de seu corpo se contrair ao notar o suor se formando em seu corpo com mais facilidade. Ele estava ciente da situação do exército e da morte do comandante Hogan. Mas ele não pensava que os soldados locais seriam tão eficientes e rápidos para alcançá-los de forma tão rápida e inesperada. Ele olhou para Vicente com medo, mas ficou surpreso ao ver o sorriso calmo no rosto do jovem de cabelos negros. Sério, estamos pensando na mesma linha. Eu estava prestes a ir até ela. Felizmente, ela me poupou o trabalho de ir até você em um momento tão terrível. Vicente disse com um sorriso no rosto antes de se juntar aos soldados enviados por Nova. Fim do capítulo. São muitos os que usam a régua, mas poucos os inspirados. Platão.